aposentados, terceiro bloco, e o doutor vai nos contar aí a experiência da segunda instância. Doutor? No meu projeto de carreira, não é? A tendência era encerrar a carreira no interior, não vir para a capital. Mas as coisas foram mudando e dois colegas históricos que trabalhavam comigo, o doutor Damásio e o doutor Iraí, vieram para São Paulo e eu acabei criando um pouco de coragem e vim também, mas vim com muito medo, porque eu tinha em Bauru o meu ambiente, o meu magistério, as coisas arrumadas, a família acomodada. Então eu conversei com o procurador-geral, que era o doutor João Severino de Oliveira Pérez, e ele imediatamente concordou que eu viesse convocado para alguma experiência. E desde logo me designou para trabalhar num lugar extremamente agradável, que era a Curadoria de Mandado de Segurança e Ação Popular, onde encontrei assim, excelentes colegas, não é? E onde se tinha um posto de trabalho muito interessante, porque era um setor que mexia com um número muito grande de questões jurídicas que escapavam da rotina do Ministério Público. Então era um ambiente propício a quem tinha vocação de estudo, tendência a investigar mais as coisas, etc. Então foi uma experiência assim, muito agradável, tanto que 3 meses depois da minha convocação, a primeira vaga, eu me inscrevi e fui promovido para a 61ª Promotoria de Justiça. E continuei trabalhando lá no Curadoria de Mandado de Segurança, até que finalmente eu consegui, chegou a minha vez e fui elevado ao cargo de Procurador de Justiça. Tão logo tomei posse, na primeira eleição eu fui eleito para o órgão especial, dei 1 ano de contribuição lá, e antes do vencimento do meu mandato, eu já me candidatei e fui eleito para o Conselho Superior do Ministério Público. Na sequência, me aposentei. Não ficou nem... Quanto tempo o senhor ficou? Eu fiquei em segunda instância 3 anos e meio no máximo. Já tinha dado tempo ou o senhor que quis? Já, não, podia continuar, não é? Mas... tenho aqui uma palestra muito interessante que foi feita na década de 80 por instigação do Dr. Dante Busana. Não sei se ele já prestou depoimento aqui, pois devia, que é uma figura interessantíssima, aposentou como desembargador, não é? Uma figura notável, não é? Vou chamá-lo. E não esqueço o nome, que é fantástico. E o Dante me inspirou e me cobrou que tratasse da simetria ou assimetria do Ministério Público nas 2 instâncias. Saber se o que o promotor faz é a mesma coisa que o procurador faz perante, claro, organismos diferentes, perante juiz, perante tribunal, ou se a função do procurador é diferente da promoção do promotor, não é? E esse estudo eu concluí que não deve existir simetria, o papel do procurador é outro, não é? E digo isso para dizer o seguinte: por que que eu achei que devia aposentar? Eu achei que devia aposentar porque, primeiro,
a minha contribuição para o Ministério Público, eu já achei que já tinha sido dada, né? E eu tenho um espírito irrequieto, eu queria partir para outras coisas. E, ao mesmo tempo, também sou muito franco em dizer, me frustrava muito a atividade do Procurador de Justiça. Quer dizer, esse trabalho opinativo de parecerista é extremamente desgastante e a gente perde o elan ou perde o sentido das coisas. É diferente um promotor que oferece uma ação, que acompanha a produção de prova, que recebe o processo e faz umas alegações finais, que toma conhecimento de uma sentença e que usa do seu poder de tirar o processo da mão do juiz e remeter para o tribunal através do recurso. Isso é um poder imenso que o promotor tem, não é? E quando chega na procuradoria, a coisa toda se resume na frieza de receber um processo, dar um parecer sobre legalidade, sobre o espírito de justiça e acabou. Eu tentei trabalhar em algumas câmaras, é completamente inviável, naquela época era completamente inviável colocar um promotor, um procurador em cada câmara, não era possível, não havia como. Então eu me chateei muito com a segunda instância e resolvi partir para uma outra. Mas mesmo assim, foi muito interessante, muito produtiva a minha passagem também pela segunda instância. Eu trouxe aqui, também me lembro, e naquilo que estava começando a mudar. Então, veja bem, uma vez o procurador-geral, que era o Dr. Frontini, pediu a mim, ao Geraldo Tomiti e ao Misculin, que preparasse um estudo sobre o ciclo de adaptação dos novos promotores à carreira. E nós fizemos esse estudo, aquela coisa toda, com muita reunião, muito trabalho, né? E, de certo modo, esse estudo que nós fizemos é até um precursor do que vem a ser hoje a Escola Paulista do Ministério Público, né? Então, foi um momento assim, muito gratificante a oportunidade de participar disso. No órgão especial, também tivemos uma atuação assim, muito marcada. A minha comissão, que era de assuntos institucionais, era presidida pelo Dr. Arthur Koga, uma excelente figura humana e um procurador de justiça maravilhoso. Então, tudo bem. E no conselho eu trabalhei com grandes colegas, né? Com Manuel Burle Filho, que depois foi procurador-geral, Cássio Juvenal Faria, Erickson Maranho, Luiz Carlos Galvão de Barros, o Antônio Araldo, que era o procurador, o Luiz Antônio de Godoy, hoje desembargador. Então era um grupo muito bom, muito unido, não é? Mas ainda com uma visão de Ministério Público ainda completamente desarrumado em relação ao que existe hoje. Quer dizer, para você ter uma ideia, nós tínhamos, toda a Procuradoria funcionava no 8º andar do Fórum João Mendes Júnior, não é? E hoje em dia nós temos esse prédio inteiro aqui na Rua Riachuelo, aqui que foi a sede da mais importante das secretarias de governo, que era a Secretaria dos Transportes. Então, isso tudo eu conto para mostrar que, voltando à época da minha posse até hoje, o Ministério Público mudou completamente. Então, aquilo que era, a gente sentia que era uma instituição, mas uma instituição desfocada dos interesses da sociedade. Hoje ela encontrou o seu foco. Hoje o Ministério Público é instituição e é muito bem focada para servir a sociedade. Então eu acho que isso tudo foi muito importante e muito gratificante a gente ter participado disso.
e aqui ter dado oportunidade de passar esse testemunho para vocês. Maravilha. Basicamente, aí está uma síntese de carreira, né? Muito obrigada. Beleza. Eu gostaria agora, o senhor dá aula de Direito na faculdade, em Bauru? Também, não? Então aí é outra história, não é? Tá. Então eu Isso tive... é após a aposentadoria? Bom, o senhor deu aula antes lá, né? Eu licionei, quer dizer, quando vir para São Paulo, existe uma estreita vinculação entre eu e o Dr. Damásio, não é? Então, o Dr. Damásio sempre quis ter uma posição de riqueza que não é comum nos promotores, né? Os promotores são pessoas com vidas simples, né? Gostam de ter o suficiente para viver, para educar os filhos, né? O Dr. Damásio tinha uma visão diferente, né? Então ele achou que o rumo para isto era investir em cursinho. Então o primeiro cursinho que ele abriu foi em Bauru. De lá estava eu trabalhando com ele. Depois não havia mais espaço em Bauru, aí ele veio para São Paulo, na Rua da Glória. Então nos primeiros tempos eu vim junto, viajava uma vez por semana e dava algumas aulas aqui. Então quando eu vim promovido para São Paulo, eu já tinha esse lugar de magistério, né? Depois do Damásio, eu passei também a lecionar um lugar muito gostoso, que era o Instituto dos Advogados de São Paulo. Eles também tinham um curso preparatório para as carreiras jurídicas, o curso João Batista de Arruda Sampaio, que é um desembargador que foi promotor e é pai do Dr. Plínio de Arruda Sampaio, que é uma figura, já foi até candidato a presidente, o Plínio, excelente figura. E eu também lecionei lá, não é? Mas quando eu me aposentei, eu acabei tendo um próprio cursinho na região de Bauru, junto com o Fernando da Costa Tourinho Filho, o Cássio Juvenal Faria, mantivemos um cursinho lá. Então essa atividade paralela também deu. De repente, não é, quando eu me aposentei, saiu o meu decreto de aposentadoria num dia, no outro dia seguinte eu abri a porta do meu escritório. E depois de 2 meses eu vi que era impossível uma coisa ou outra, não é? Então eu, paulatinamente, reduzindo as aulas, tudo, e em 93 eu parei completamente a atividade de magistério, que a mim parecia, e até eu não me arrependo disso, incompatível com a advocacia. Porque a minha advocacia, nos primeiros tempos, foi muito intensa. O meu escritório está comemorando praticamente 22 anos este ano, e hoje eu já tenho comigo uma filha, que é a gerente, que toca, tenho mais 4 colegas lá, mas já teve um momento que eu tinha 6 consultores e mais essa equipe de advogados era muito grande e muito trabalhosa, né? Então, com o tempo, parei o magistério e fomos depurando o escritório, né? Então, hoje nós só mexemos com 2 questões, né? Questões de direito público muito específica, improbidade de prefeito, e coisas desse tipo, quer dizer, enfrentando o Ministério Público do outro lado, né? E mexemos com o direito da saúde. Nós trabalhamos para o sistema Unimed, e com a lei nova aí temos trabalho que não acaba mais, né? Bom, 2 grandes assuntos. 2 grandes assuntos. 2 grandes... A participação na vida associativa. Então, a nossa associação, na minha época, teve 2 excepcionais presidentes. Dr. Carlos Siqueira Neto, Carlito, a quem o Ministério, falecido precocemente num desastre de avião, mas que foi um personagem chave para abrir
a associação e o Ministério Público de São Paulo para o Brasil. Essa linguagem comum que o Ministério Público Nacional tem hoje, em parte, começou pelo Carlito. E eu tinha muita afinidade com ele, eu era de Araraquara, ele de Taquaritinga, não é? E das nossas conversas, eu contei aquele episódio do Tabelião de Goiânia, que era procurador-geral, e ele ficou muito preocupado. Disse, olha, eu estou pensando em mandar a justiça para fora, porque a justiça era nossa, a revista Justiça. Eu falei, eu acho que você deve, porque... Então, e ele fez isso. Então aumentou a tiragem, fomos descobrindo colegas que tinham interesse e a coisa se alastra, porque não havia nada de nada, entendeu? Então o Carlito, o Ministério Público, deve muito a ele. E depois, na sucessão... Não, Renan, a gente falou, né? Porque ele falou Renê. Renê? Deve ser do... Esse é novo, eu não conheço. Deve ser o Renê Peteca, não é o Renan, porque o Renan ficou de encontrar comigo aqui, não é, Renan? Mandaram mensagem? Não. Ah, tá bom. Então voltamos, não é? Então, devemos isto ao Carlito. Então, na gestão seguinte ao Carlito, o presidente foi o João Lopes Guimarães e eu fui da chapa. Concorri ao Conselho Fiscal. Ao fim da gestão do João, deu um racha no grupo da associação. Então existia o Guido Meinberg, que queria ser presidente, o Álvaro Pinto de Arruda, que queria ser presidente, e o Renan Teixeira da Cunha, que queria ser presidente. 3 candidaturas vigorosas, não é? E no frigir dos ovos, o Álvaro desistiu e ficou então as 2 chapas, do Guido Meinberg e do Renan. E eu fui escolhido para ser o segundo vice-presidente. Então, para um promotor do interior, foi uma coisa maravilhosa, né? Mas foi o momento, talvez, mais angustiante da minha vida, porque um grande amigo nosso, um grande procurador, o Dr. Roberto Gugliotti, que era, sem dúvida nenhuma, o maior político da história do Ministério Público, ele se engajou na campanha do Guido e foi nos suprimindo todos os espaços, não é? De tal modo que a gente chegava numa comarca, ele já tinha telefonado, o promotor levava o filho para um hospital vizinho, o promotor, a mãe estava doente, via para lá, as mil de culpa. Então nós esperávamos fazer uma reunião num fórum, encontrar 10 colegas, apareciam 2. Então, e o Dr. Gugliotti praticamente ganhou a eleição para o Guido, não é? Mas agravado por isso, a minha situação pessoal foi terrível, porque aberto 10% dos votos, a minha chapa já estava no rés do chão. E eu estava com uma votação superior ao presidente, ao Guido Meinberg. Então imagine o que seria, não é? Uma chapa do Guido Meinberg ganhar a eleição, e com os cargos eram individuais, né? E eu ser o segundo presidente da chapa do Guido, quando eu era de outro grupo, não é? Então foi um sofrimento terrível, não é? E eu consegui, com a minha torcida, perder a eleição por 7 votos para o Carlos Alberto de Campos, né? Isso foi na eleição de 1978, praticamente foi a eleição, até na história do Ministério Público, a eleição das antigas que mais teve bateção de chapa. Foi um tempo assim muito... e com posturas diferentes, né? Porque a campanha e a proposição política do Renan, do nosso grupo, era essencialmente ideológica, né?
e a do Guido era assistencialista, né? Arrumar empréstimo para o motor, mas não sei o quê. E naquele tempo a aviação Cometa dava passe para o motor viajar, ele arrumava passe, não é? E nós tínhamos outra postura, mais afinada com aquelas ideias que eu já passei aqui. Então foi um momento assim, muito vibrante da vida institucional, né? Mas a associação tinha talvez meia dúzia de funcionários. O senhor fez parte dessa mudança toda e lutou muito por um Ministério Público melhor. Como é que foi em 1988? 88 eu acompanhei, né? Nessa época surgiu um conflito muito grande que eu acho que não superou até hoje integralmente entre os ministérios públicos, federal e estadual. Quer dizer, nós, pelo menos em São Paulo, já estávamos consolidados como instituição, não é? Graças ao trabalho do Carlito Siqueira, que começou lá atrás, o Ministério Público Brasileiro nos estados já tinha um discurso mais ou menos uniforme, e o Ministério Público Federal estava começando a aparecer. Praticamente tinha o Procurador-Geral da República e nós, o resto do Ministério Público, dos estados, né? E a visão do Sepúlveda Pertence, que depois foi ministro do Supremo, ele era o Procurador-Geral da República na era da Constituinte. A visão dele com a nossa não batia. Então, as nossas conquistas, né, que adveio da Constituição, basicamente foi conseguida que a Carta de Curitiba fosse aceita pelo Congresso, né? Mas a duras penas, né? Porque de todo lado existia influência para tentar modificar as coisas através do Sepúlveda Pertence, né? Um dia que você se interessar nesse ciclo, convoca para uma entrevista sobre isso o Dr. Antônio Araldo Ferraz Dalpozo, que era um homem que passava a semana em Brasília, e ele vai contar certamente um episódio que aconteceu certa noite com a garagem do Senado já fechada, não é? Param 2 carros, descem 2 pessoas, sobem, vão na sala das comissões temáticas da Constituição do Ministério Público e mexem no projeto que tinha sido aprovado ao fim da tarde. O Araldo conta muito bem essa história, para você ver então essas duas visões, né, refletindo na tramitação da Constituição. Mas de qualquer modo, acabou bem. O conteúdo da Carta de Curitiba foi prestigiado, né? O Ministério Público saiu engrandecido e com grandes responsabilidades, né? Mas foi um marco, né? Em 65, a 5ª roda do carro, que não era nada, não é? Você comparar com hoje, digamos assim, que temos nos 6 eixos, 2 seguramente é o Ministério Público. Em nome do Departamento de Aposentados, eu agradeço muitíssimo sua contribuição e o senhor estar aqui para nos contar a sua trajetória pelo Ministério Público. E cada um de nós, e me incluo também, foi uma pedra nessa construção que ainda está inacabada, mas com certeza estamos resgatando as memórias para que elas possam ficar perenemente na memória de todos nós e principalmente para os promotores futuros. Muito obrigada. Eu agradeço, Sirdema, a você e louvo a iniciativa da associação e nas poucas palavras que você disse, me veio à mente Guimarães Rosa, que diz que o bonito da vida é que as pessoas não estão terminadas, né?
Então, nós que estamos terminando, nós temos um dever, não é nem institucional, nem humano, é um dever pessoal, né, de passar a nossa experiência para as futuras gerações. Eu acho isso muito bonito. E fico grato em ter essa oportunidade.